Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Eu fico imaginando, inclusive eu fiquei pensando bastante a respeito disso antes de gravar este vídeo de hoje, o que a pessoa que chegou aqui há pouco tempo e ainda não está acostumado com as ideias que nós estamos tentando explicar aqui, o que ela pensa quando num dia ela vê a gente tratando de alta tecnologia e das implicações realistas que essas tecnologias podem trazer para a vida humana, não só aquela parte bonitinha, floreada, né? Mas também o lado negativo, não só o docinho da bruxa, mas a jaula que está dentro da casa dela, possivelmente esperando as imprudentes crianças, né, que abraçam tudo o que vem pela frente. Ao mesmo tempo, não só esse tipo de assunto, a gente acaba abordando coisas que tratam do flagelo, da possibilidade do desemprego da mão de obra humana, de questões míticas e descobertas arqueológicas como esta aqui, que envolve também estudo de religião e paganismo. E aí a pessoa pensa, mas que raio de mistura toda essa? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quem está um pouco mais tempo compreende que todas essas informações estão conectadas, e nós vamos tentar explicar isto também no vídeo de hoje, quando nós abordarmos essa informação aqui da Torre de Crânios de Sacre H. Eu vou falar Sacre H, né, pessoal, porque vocês sabem que hoje nem tudo mais é possível falar sem problemas. Então vamos usar o que é possível, né? Torre de Crânios Sacre H na cultura azteca. As pessoas acham que isso aqui acabou. Na minha opinião, isso nunca acabou, apenas se tornou discreto. É uma opinião minha baseado nos estudos que eu tenho feito. Vamos ver o que eles dizem aqui. A religião e os mitos foram de fundamental importância na vida do povo mexica, e entre estes se destaca o Sacre H. É a máxima oferta que se poderia fazer aos deuses, né? Que seria isso aqui. Então nós vemos aqui o topo das pirâmides. Vocês veem que no topo das pirâmides havia uma pequena pirâmide menor, com uma espécie de local onde as pessoas guardavam, aí os sacerdotes guardavam os instrumentos de Sacre H, e a pessoa aqui, então, passando por esse procedimento. Veja aqui o coração dela, o que acontece. Outra aqui que já passou por ele, né? Eu acho que isso aqui não é novidade para ninguém, ou quase ninguém, né, que acontecia nas culturas pagãs, da cultura azteca e muitas outras ao redor do mundo, né? Então eles até dizem que, embora o Sacre H não fosse uma prática exclusiva dos mexicas, mas de toda a região mesoamericana, é deles que mais temos informações, tanto de crônicas indígenas como de espanhóis. Então não são só os espanhóis que denunciaram esse paganismo, mas os próprios indígenas registravam em crônicas aquilo que eles faziam. Então essa prática, além de, sem dúvida, chamar a atenção deles, né, dos espanhóis, foi utilizada por esses como uma das principais justificativas para a conquista. Evidente, porque os espanhóis trouxeram consigo o cristianismo, e aí então esse tipo de prática acabou, e acabou também porque o próprio povo auxiliou os espanhóis, porque o povo era a vítima, né, da abelha rainha. A abelha rainha fazia os Sacre Hs, não dos seus membros, mas de membros da parte inferior da pirâmide, digamos assim, e principalmente daqueles que se tornavam uma espécie de obstáculo político, né? Então, por enquanto, essas práticas, na minha opinião, ainda acontecem de forma oculta, né? Mas não duvidem, pessoal, que isso aqui torne a acontecer futuramente, novamente, de forma aberta. Basta ver as coisas que estão sendo empurradas goela abaixo hoje do mundo, né? As pessoas estão sendo obrigadas a determinadas coisas que até pouco tempo atrás, se alguém dissesse que isso aconteceria, elas dariam risada chamando isso de teoria da conspiração. Então agora, quando a gente diz algo assim um pouquinho mais forte, como que isso aqui, o Sacre H, poderia voltar no futuro e não muito distante, as pessoas também podem dar risadas dizendo, poxa, isso é uma teoria da conspiração. Mas deixem as coisas continuarem como estão para vocês verem aonde nós vamos parar. Bom, as crônicas, né, que contam como isso era de fato, e nós temos essa informação
como credível simplesmente porque foi impossível para eles esconderem tantas informações, porque isso até mesmo em petróglifos está registrado, porque senão vocês podem ter certeza que a verdade teria sido escondida, né, como tentaram fazer já, e muitas coisas conseguiram esconder, mas como isso aqui é uma informação de um volume muito grande, eles não puderam esconder, então eles tiveram de admitir que realmente o tal do bom selvagem nunca foi um bom selvagem, ele sempre foi adepto desse tipo de práticas aqui, né? Então, novamente na matéria, ambas as crônicas foram escritas em Nahuatl e em espanhol, assim como a iconografia contida nos manuscritos pictográficos. O que é um manuscrito pictográfico? É um manuscrito que mostra desenhos, né? Então não fica dúvida, não há possibilidade de você interpretar isso aqui de outra maneira. Ah, não, ele escreveu isso, mas ele quis dizer aquilo. Não, é criptográfico, está desenhado, né? É como se diz, se você não entende falando, eu desenho e aí você vai entender. Então aí está o desenho para quem eventualmente pudesse ter algum tipo de dúvida. Então esses manuscritos criptográficos, né, com uma arte que uma criança desenharia, mas que descreve coisas que uma criança nem ver não poderia, descreve em detalhes os diferentes tipos de sacre H que foram realizados no México Tenochtitlan, a capital insular do México. Então aqui outras imagens, né, mostrando algo semelhante. Veja aqui. Então uma das imolações mais frequentes na cultura azteca foi a extração do coração da vítima. E aí quando o conquistador espanhol Hernán Cortés e seus homens chegaram à capital azteca, em 1521, eles descreveram ter testemunhado uma cerimônia terrível. Os sacerdotes aztecas, usando lâminas afiadas de obsidiana. Quem está na comunidade fechada um pouquinho mais adiantado, acho que na segunda temporada, se não me engano, já aprendeu o que é obsidiana, e nós vamos fazer um resumo bem pequeno aqui, depois lá vocês vão ter a informação completa. Mas obsidiana é um tipo de uma rocha vulcânica que, se polida, ela pode servir para criar reflexo. Então muitos espelhos de obsidiana, como por exemplo o espelho de John Dee, onde ele fazia invocações, né, de espíritos através do seu auxiliar, como é que era o nome dele? O Kelly. Enfim, os espelhos de feiticeiros e bruxas do paganismo antigo eram feitos de obsidiana, como são feitos de obsidiana até hoje. E esses instrumentos de sacrifício também, porque essa rocha vulcânica, uma vez polida, também dava uma perfeita faca para sacre humano. Então eles cortavam o peito das vítimas de sacre e ofereciam seus corações ainda batendo aos deuses. Eles então jogavam os corpos sem vida das vítimas escada abaixo do imponente templo maior. Isso pode ser visto também no filme Apocalipto, né? Isso é mostrado lá parcialmente, pelo menos. Então, assim, pessoal, quando eu mostro para vocês certas interpretações que eu tenho trazido, por exemplo, de filmes, né, onde nós vemos que o paganismo está sendo retratado de uma forma muito velada ainda dentro dos filmes. Eu não trago tanto aqui no YouTube quanto lá na comunidade fechada, porque aqui as coisas, vocês veem, é muito mais restrito. Até aquilo que a gente fala tem que cuidar, porque pode ser interpretado de outra maneira aqui pelo algoritmo, enfim. Então, tudo isso que aparentemente se acabou, nós vemos ainda sendo retratado e exaltado em algumas cerimônias esportivas de nível mundial, em alguns shows musicais de nível de alto nível, né, de músicos de alta performance. Nós vemos isso retratado na cultura popular, em logotipos, enfim, em todo o canto. E por que é que vocês acham que uma elite que faz exaltação ainda desses símbolos dos deuses pagãos faria tudo menos este ato mais cruel, né? Eu não duvido nem um pouco, cada um acredita naquilo que quiser. E a única coisa que eu penso é que um dia isso aqui voltará a ser público, porque as pessoas, dentro dessa mentalidade de colmeia, elas estão se acostumando a qualquer coisa. Inclusive, no livro das Revelações é dito, né, que em algum momento no futuro as pessoas
farão esse tipo de coisa achando que com isso estão prestando um culto a Deus. E aí comenta lá que muitas pessoas teriam, vamos usar uma outra palavra, o corpo separado de suas cabeças no futuro. Então, na minha opinião, isso certamente voltará a acontecer. Bom, aqui não interessa nós vermos os tipos de rituais, né, que eles faziam, porque eram vários os tipos aqui. Veja só, uma coisa interessante para nós vermos o tamanho da crueldade e a extensão dessa crueldade é que eles chegaram a ter torres de crânios, né, que foram descobertos recentemente. Veja a quantidade de pessoas vitimadas por este regime pagão da antiguidade que quer se reerguer novamente, que eu tenho chamado aí nos últimos vídeos, né, da colmeia, né, da abelha rainha, mas que você pode chamar daquilo que você quiser, tem vários nomes para isso. Então esse império pagão da antiguidade, na minha opinião, está tentando se reerguer das sombras, né, e as pessoas talvez não estão notando. Agora veja só, por exemplo, isso aqui é bem interessante, preste atenção. No final de 2020, arqueólogos do Instituto Nacional Mexicano de Antropologia e História haviam localizado no coração da cidade do México a fachada externa e o lado leste da Torre de Crânios, no local, na ex-capital. Né? Nesta seção do monumento, um altar onde as cabeças ainda ensanguentadas de cativos sacre eram empaladas à vista do público para homenagear os deuses. Infelizmente, algumas palavras nós temos que falar e vamos ver o que dá. Então apareceram o quê? 119 crânios humanos que se somaram aos 484 identificados anteriormente. Veja esses números aqui. Por que agora essa quantidade e antes esta quantidade? Porque estão em locais diferentes, senão eles já tinham sido descobertos juntos, né? Então veja os números aqui, ó, 484. 4 com 4 dá 8. Nós temos aqui o segredo 88 explicado lá na comunidade fechada. E aqui o 911 espelhado, né? Também há um segredo por trás do 911. Bom, entre os vestígios encontrados da época do Império Azteca aparecem evidências de sacre de mulheres. E vamos lembrar aqui o que aconteceu no 911. Algo diferente disso aqui, por acaso, ou algo ainda mais terrível? Aqui a Huitzilopochtli, aqui a descrição, o registro das crônicas criptográficas, né, feitas de forma manual. Então isso aqui, pelo que me parece, é um registro espanhol já, né? Templo del Negro Vitzilo, não sei do que aqui. Então eles mostram aqui o que é que eles avistaram quando eles chegaram aqui no ano de 1500. Veja só a absurdidade disto aqui. Algo realmente terrível. Veja só que isso aqui instilou medo nos conquistadores espanhóis. Eles chamam de conquistadores porque isso aqui já foi dado uma conotação negativa a essa palavra, mas na verdade os espanhóis foram libertadores do povo, né? Houve sim o problema deles trazerem um flagelo na época que acabou vitimando as pessoas, mas só que se vocês forem estudar a história desses povos aqui, muitos desses povos receberam os espanhóis como heróis, como até alguns foram tratados como deuses libertadores, porque o povo estava cansado, né, de ser submetido a esse regime de pavor e medo, em que alguns acabavam, né, com seus crânios em paredes como estas aqui. Isso sim é que é crueldade e não aquilo que atualmente se retrata como algo vil, né, como seria o cristianismo que veio então para civilizar esta loucura que estava acontecendo aqui na América como um todo, aliás, não entre todas as tribos, existiam tribos pacíficas, tribos que inclusive se amigaram com os portugueses e espanhóis que aqui chegaram, né, quase que imediatamente, aliás, e inclusive muitos de nós temos o sangue dessas tribos, né, que os portugueses casaram com elas, os espanhóis também, e misturaram, né, o sangue com os nativos, e nós somos o fruto dessa mistura. Mas com certeza os ancestrais dessas tribos pacíficas, dos quais a maioria de nós faz parte, eram as vítimas, né, como nós ainda hoje corremos o risco de nos tornar novamente. Então aquilo que nossos ancestrais passaram,
talvez nós tenhamos de ver acontecendo novamente por conta da ignorância das pessoas que não conseguem perceber para onde nós estamos nos encaminhando. E toda essa questão tecnológica de vigilância, de controle, de catalogar tudo e todos, né, está infelizmente não nos levando para um avanço civilizacional, mas para um controle tão grande em que, se não for uma intervenção divina, na minha opinião, atualmente só uma intervenção divina pode reverter isso, e se não for essa intervenção divina, realmente nós vamos ver instalado um reino de terror eterno nesse mundo aqui. Pessoal, fiquem atentos com o que está acontecendo, né? Façam seus preparativos. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.